Olá, queridos amigos, alunos do curso de Direito da Faculdade de Nova Serrana. Mais uma vez nós nos encontramos por este meio, não é? Para ativarmos um pouco nossa memória e animar um pouco o nosso pensamento nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de quarentena. Enquanto não podemos ter um contato físico dentro da sala de aula, vamos nos encontrando por aqui, de modo virtual, que não deixa de ser real, conforme costuma dizer o nosso coordenador, o professor Tiago. Pois bem, vocês estão fazendo um trabalho, alguns até já fizeram, já me enviaram, um trabalho no qual estão lendo um texto onde se reflete sobre o conceito de justiça no pensamento aristotélico. No entanto, antes de Aristóteles, nós temos outros filósofos. Claro, isso é sabido facilmente. Então, eu queria conversar com vocês, nesse vídeo e no próximo, sobre dois importantes filósofos que antecedem Aristóteles, cujo pensamento é objeto, então, de trabalho na nossa segunda etapa de estudos. Pois bem, antes, então, de Aristóteles, temos, na história da filosofia ocidental, Sócrates e Platão. Nessa ordem, primeiro Sócrates, depois Platão e depois Aristóteles. Esses três pensadores juntos estão num período importante da filosofia grega que nós chamamos de período áureo da filosofia, período áureo do pensamento filosófico ocidental. Há quem diga que Sócrates marca o início da filosofia no Ocidente. Isso não significa que antes de Sócrates não tenha havido filosofia. Isso não significa que antes de Sócrates não tenha existido pensamento filosófico. É claro que existiu sim. Nós temos os chamados filósofos pré-socráticos, os que vieram antes de Sócrates. E mesmo antes dos filósofos pré-socráticos, nós temos os mitos. Os mitos também são uma forma de reflexão. Os mitos também são uma forma de tentar responder às perguntas mais profundas que o ser humano traz consigo, que o ser humano se apresenta. Mas, tirando os mitos, encontramos, ou logo após a passagem que se faz do mito ao logos, passagem do mito ao pensamento racional, nós temos os filósofos chamados de pré-socráticos. A vocação grega para as especulações, para o pensamento racional, ela manifestou-se muito cedo. Antes, então, de Sócrates, temos a chamada escola jônica, de índole materialista. O que quero dizer com isso? Índole materialista. Os filósofos dessa escola, eles pesquisaram, eles investigaram no âmbito terrestre o elemento que seria a origem do mundo sensível. Então, eles buscavam na natureza, podem ser chamados também de filósofos naturalistas, eles buscavam na natureza o elemento que tenha originado o mundo sensível, o elemento que tenha dado origem a tudo quanto há, a tudo quanto existe no mundo material. São chamados então de filósofos naturalistas, de índole materialista, os pré-socráticos. Podemos citar como exemplo Tales de Mileto. Tales de Mileto acreditava que o elemento que teria dado origem ao mundo sensível seria a água. Junto de Tales de Mileto temos outros como Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito,
Parmênides e por aí vai. Todos esses são filósofos pré-socráticos, existiram antes de Sócrates e desenvolviam uma filosofia que podemos dizer cosmológica. Por que filosofia cosmológica? Porque eles buscavam no cosmos um elemento que explicasse a origem do próprio cosmos, a origem do próprio mundo. Vocês podem se perguntar, e o que isso tem a ver com o direito, com a filosofia do direito? Confesso que pouco a ver, né? A filosofia do direito, nesse tempo, operou-se ao conceber o direito como um fenômeno natural. É simplesmente o que basta dizer agora, que no período pré-socrático, a filosofia do direito operou-se nesse sentido, na concepção de um direito natural. Mas só para dizer que antes de Sócrates, tínhamos esses filósofos naturalistas, cuja filosofia é denominada de filosofia cosmológica. Ainda antes de Sócrates, vale a pena realçar a existência dos sofistas. Sofistas, um grupo de filósofos, de pensadores denominados assim, sofistas. Com o aparecimento desse grupo, desse grupo de filósofos, acontece o que também costumamos dizer, um giro copernicano na filosofia grega. Por que giro copernicano? Porque a filosofia, com os sofistas, vai abandonar as investigações cosmológicas, ou seja, vai abandonar a busca pelo elemento material que tenha dado origem ao mundo sensível, um elemento da natureza que tenha originado o mundo sensível. Isso é a filosofia cosmológica, conforme havíamos dito antes. Então vai se abandonar esse tipo de investigação e vai se centralizar a investigação no ser humano. Vai investigar a centralização no homem. E aí então costumamos dizer que inicia-se o período antropológico da filosofia. Ou seja, a preocupação filosófica está centrada no ser humano. A investigação se volta para o ser humano. Deixa a natureza, período cosmológico, e centra-se no homem, no ser humano. E começa-se o período antropológico. Os sofistas eram cidadãos cultos, bons oradores, sabiam falar bem, sabiam se expressar bem, eram bons oradores, Desejavam ensinar a arte e a técnica política e por isso dedicavam uma especial atenção à retórica, a arte de falar bem, de se expressar bem. Fato que motivava os sofistas e valorizava as suas orientações, valorizava os seus ensinamentos, era a circunstância daquele tempo. Que circunstância? Na ágora. A ágora é um espaço público, uma espécie de praça pública, digamos assim, em Atenas. Na ágora, os cidadãos atenienses expunham oralmente, diante de juízes, as suas próprias causas. Então, o próprio cidadão, quando queria defender uma causa, ele mesmo expunha, num espaço público chamado ágora, as suas próprias causas. Essas circunstâncias levam os sofistas a trabalhar, no sentido de ajudar esses cidadãos a preparar seu discurso, a ter uma boa retórica, a ter um discurso que convencesse os juízes quando fossem expor e defender as suas causas. Os sofistas, eles são classificados como individualistas e subjetivistas por alguns historiadores da filosofia. Por quê? Os historiadores que classificam os sofistas desse modo entendiam que, para os sofistas, as pessoas tinham um modo muito particular de ver as coisas e que isso é que valia. Isso é que era importante, o modo como cada pessoa compreendia, via, interpretava as coisas. Por isso eles são classificados por alguns historiadores de individualistas e subjetivistas. Em decorrência dessa ideia,
né, em decorrência dessa premissa, os sofistas admitiam um caráter bastante relativo da justiça e do direito. Um caráter bastante relativo, ou seja, se cada pessoa, se cada ser humano tem o seu jeito próprio de ver, interpretar e entender as coisas, isso valia também para a ideia de justiça e de direito. Ou seja, não existia no pensamento dos sofistas uma ideia de justiça e de direito que pudesse ser universal, né? Ou pelo menos o conceito de justiça e de direito não traziam consigo elementos universais que valessem em todo tempo e em todo lugar para todo mundo. Não, era conforme se pensava, já que cada ser humano tem seu modo de ver as coisas, o direito e a justiça também era muito relativo, contingente, muito contingente, ligado ao modo como cada pessoa entendia, como cada pessoa compreendia as coisas, né? O direito e a justiça era então uma expressão meramente convencional. Colocando em análise a indagação, o questionamento, se a justiça estava fundada numa ordem natural, de um modo geral, os sofistas negavam. De um modo geral, negavam, argumentando que, se existisse um justo natural, todas as leis seriam iguais. Então, esse era o argumento dos sofistas, né? A justiça não se funda na ordem natural, não. Ela é convencional, a expressão convencional, ela é contingente, porque se existir um justo natural, uma justiça natural, todas as leis devem ser iguais. Esse é o pensamento dos sofistas com relação à filosofia do direito, né? Coube a Protágoras. Protágoras é um sofista que se destaca no grupo dos sofistas, né? É um sofista importante, digamos assim. Coube a ele a proclamação de que o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. Essa ideia fortalece a tese em torno da existência de um direito que reúne princípios eternos e imutáveis e universais, porque fundado no homem em sua natureza. Então, até Protágoras, o conceito de justiça e de direito era muito convencional, era muito contingente, era muito relativo, conforme disse antes. Protágoras é que vai trazer esse novo tom para a ideia de justiça, né? Quando ele afirma que o homem é a medida de todas as coisas, aí ele fortalece a tese de que deve existir sim em torno do direito, né, já que o homem é a medida de todas as coisas, deve existir sim em torno da justiça princípios eternos, princípios que sejam imutáveis, que sejam universais. Por quê? Porque está fundado no homem, está fundado na natureza humana, e ele é a medida de todas as coisas. Isso é brevemente o pensamento dos sofistas, que ainda são filósofos pré-socráticos. Só para que saibamos que a filosofia ocidental não começa com Sócrates, não começa. Sócrates pode até ser um marco importante na história da filosofia do Ocidente, um marco importante, mas antes dele temos alguns pensadores, como dissemos, a escola jônica, com os filósofos da natureza, de índole materialista, promovendo uma filosofia cosmológica, na qual se busca um elemento natural para a existência do mundo sensível, e os sofistas, esse grupo de pensadores dedicados à arte da retórica, à arte de falar em público, né? Temos esses antes de Sócrates. Mas nos interessa sobretudo Sócrates, então. O período áureo da filosofia grega, então, inicia-se com ele, como eu já disse no início desse vídeo, né, e completa-se com o pensamento de Platão e de seu discípulo Aristóteles. A exemplo dos sofistas, Sócrates também atraía ouvintes, né? Os sofistas sempre atraíam ouvintes, porque eles falavam bem, eles ensinavam a arte da retórica, a arte de falar bem, então eles sempre atraíam ouvintes. Sócrates também atraía muitos ouvintes. Sócrates também se reunia com seus ouvintes em praças públicas, mas enquanto os sofistas faziam palestras, digamos assim,
né? E mais, eles até cobravam pelas palestras. Os sofistas, eles recebiam pelas aulas que davam, digamos assim, né? Enquanto os sofistas faziam assim, Sócrates não dava palestras, não dava aulas, ele se dizia até não ser professor, porque ele mantinha diálogos fecundos com seus ouvintes, né? Com seus interlocutores, e não pedia nada em troca, nada. O método empregado por Sócrates na busca do saber, na construção do conhecimento, era baseado em perguntas sobre determinado assunto, né? Sobre determinado tema. Sócrates dirigia perguntas, indagava o seu interlocutor. E a cada resposta que o interlocutor dava, né? A cada resposta que a pessoa com quem Sócrates estava conversando apresentava, ele formulava outra pergunta. Para cada resposta, ou com cada resposta, ele fazia outra pergunta, outra indagação, que acabava inclusive provocando embaraços no seu interlocutor, embaraços na pessoa com quem ele estava conversando, né? Normalmente, Sócrates se apresentava diante do seu interlocutor como quem queria aprender, se apresentava como quem não sabia, como quem queria aprender com aquela conversa. Costuma-se dizer em filosofia que esse método é chamado de ironia. Era uma ironia socrática. Por que ironia? Porque é claro que Sócrates não era um ignorante totalmente de tudo. Claro que não era um extremo ignorante. É claro que sabia algo daquilo que estava falando, mas não deixava essa presunção de saber se sobrepor. Quando se colocava diante de alguém para conversar, para dialogar, se apresentava como quem não sabia, que queria apenas conversar. Ou seja, fingia ignorância. Chamamos isso então de ironia socrática. Ironia. Depois que o seu interlocutor reconhecia o equívoco da resposta dada, porque Sócrates fazia pergunta, quando o interlocutor apresentava uma resposta, Sócrates ia apresentando as contradições daquela resposta, né? Ia apresentando os problemas, as incoerências presentes naquela resposta, e aí, quando o interlocutor de Sócrates, né, reconhecia a incoerência na resposta que havia dado, né, a contradição, o problema na resposta que havia dado, Sócrates ajudava então que a própria pessoa descobrisse uma nova resposta, construísse um conhecimento, tirasse de dentro de si uma outra resposta que seria um outro conhecimento, né? Demonstrando que a resposta dada estava equivocada, incoerente, contraditória, Sócrates ajudava a pessoa a reconstruir a resposta, né? Ou até a dar uma nova resposta, né? Mas tirando de si mesmo, da própria ideia, do próprio pensamento. Esse método socrático, ou essa parte do método socrático, costumamos chamar de maiêutica. A palavra maiêutica, na língua grega, onde tem origem, significa arte de dar à luz, né? Arte de parir. Então, a maiêutica socrática é a arte de dar à luz a ideias, né? A arte de dar à luz a pensamentos. Sócrates ajudava a pessoa a parir ou a tirar de dentro de si mesmo, da própria cabeça, a tirar de dentro do próprio pensamento as suas ideias. Então, chamamos isso de maiêutica. Enquanto os sofistas se intitulavam conhecedores da verdade, né, os sofistas se apresentavam como quem sabia muito, por isso fazia palestras, né, por isso se apresentava publicamente, cobrava para que pudessem ouvi-los. Enquanto os sofistas agiam assim, Sócrates sempre afirmava: só sei que nada sei. É uma frase, inclusive, muito famosa no pensamento socrático, né? Só sei que nada sei, demonstrando assim uma postura de humildade diante do universo do saber, né? Quem se coloca já como sabedor de tudo, pouco aprende, porque se fecha a novos conhecimentos. Sócrates não formulou nenhum sistema sobre o direito, nenhum. As ideias sobre direito, sobre justiça, elas são um pouco mais presentes no pensamento platônico, que vamos ver em outro vídeo, e no pensamento aristotélico, que já temos um vídeo sobre e que vocês estão lendo o texto. Sócrates não formulou um sistema, ele deixou assim algumas considerações esparsas sobre o problema da lei,
e da justiça. Sócrates identifica a justiça com a lei, na verdade. Identifica a justiça com a lei. Eu digo que o que é legal é justo, afirmava Sócrates. Eu digo que o que é legal é justo. Outra frase famosa de Sócrates no que diz respeito à filosofia do direito é: quem obedece às leis do Estado obra justamente. Quem as desobedece, injustamente. Ou seja, quem obedece às leis que o Estado propõe está fazendo um trabalho justo, né? Um trabalho justo. Quem desobedece às leis do Estado está fazendo um trabalho injusto. Então, vejam que a identificação de leis e justiça no pensamento socrático é muito forte. Sócrates orientava no sentido da plena obediência à lei. Era preciso obedecer à lei, proclamando ser um ato de injustiça a sua violação. Violar a lei seria injustiça, pois mesmo uma decorrência de um consentimento dos cidadãos, a lei decorria do consentimento dos cidadãos, digamos assim, né? A lei existente, ela não caiu do céu, não brotou do nada, ela existia porque os cidadãos entraram em consenso ao estabelecer aquela lei. Então, se alguém viola, se alguém desobedece, está sendo injusto, porque a desobediência à lei implicaria num desrespeito ao pacto feito pelos cidadãos, implicaria numa quebra do acordo, porque a lei seria fruto de um acordo, né, do consenso dos cidadãos. Percebe-se então nessa ideia socrática certa afinidade com a doutrina positivista, que vai surgir muitos séculos depois. Aqui não estamos falando de direito positivo no pensamento socrático de modo algum, mas quando Sócrates vai dizer que violar a lei é injusto, porque a lei nasceu de um pacto dos cidadãos, de um acordo dos cidadãos, sinaliza para nós, né, o que lá na frente, muitos séculos depois, nós vamos chamar de positivismo ou de direito positivo, né? Na riqueza das ideias socráticas encontram-se também manifestações de natureza justnaturalista. Encontra-se isso também. Se vamos ler os diálogos platônicos, onde são expostas as ideias socráticas, temos que realçar isso aqui antes do término desse vídeo. Sócrates não escreveu nada, ele mesmo escreveu, conhecemos o pensamento dele por diálogos que Platão escreveu. Então, se vamos ler os diálogos platônicos, onde se expõe um pouco da filosofia de Sócrates, vamos encontrar sim manifestações do pensamento socrático que sejam de natureza justnaturalista, de direito natural, né? Sócrates aborda, né, em seu pensamento questões relacionadas a leis não escritas. Seria o direito natural, né? Leis não escritas, leis de caráter universal que seriam inclusive de origem divina. Então, apesar, né, daquela ideia que dissemos antes, do respeito à lei, porque ela nasce de um pacto dos cidadãos e que pode sinalizar para nós o que muito tempo depois viria a ser o direito positivo, encontramos em Sócrates também manifestações justnaturalistas, manifestações do direito natural. Sócrates ele é condenado à morte em Atenas, né? Ele foi assassinado, obrigado a tomar um veneno chamado cicuta. Ele é condenado porque ele é acusado de corromper a juventude, né? Condenado porque seria um corruptor de jovens, e isso é antigo na história da humanidade, né? Sempre que alguém pensa um pouco mais, questiona e ajuda outras pessoas a pensarem e a questionarem, elas serão vistas com maus olhos, né? Sobretudo se questiona o poder que já está estabelecido, seja o poder econômico, seja o poder político, seja o poder religioso. Quando alguém questiona, quando alguém pergunta, quando alguém aponta a possibilidade de ser diferente daquilo que está estabelecido, vai ser sempre visto com maus olhos. Foi isso que aconteceu com Sócrates. Ele foi chamado de corruptor da juventude e condenado à morte, condenado a beber cicuta. Pois bem, até nesse último momento de sua vida, ele dá um exemplo
Com esse último momento da sua vida, Sócrates dá um exemplo de que valoriza muito os princípios de segurança jurídica. Valoriza muito os princípios de segurança jurídica. Porque podia ter fugido. Poderia ter fugido. Poderia não ter tomado o veneno, né, não ter tomado a dose de cicuta e ter fugido, abandonado ali as suas ideias, seu ensinamento e fugido. Nem tanto não. Diz a tradição filosófica que no momento da morte de Sócrates, ele diz assim: é preciso que os homens bons cumpram as leis más, para que os homens maus respeitem as leis sábias. É preciso que os homens bons cumpram as leis más. Vejam que ele valoriza muito o princípio de segurança jurídica, né? Cumpram as leis más. Para quê? Para que os homens maus respeitem as leis sábias. Ou seja, no conflito entre os valores de justiça e segurança, opta pelo valor da segurança jurídica, né? É um pouco que podemos dizer aqui, brevemente, para que não fique tão longo o vídeo. Os meus vídeos têm ficado longos, sobre um pouco do pensamento de Sócrates, que vamos aprofundar certamente em sala de aula. Um forte abraço a todos vocês, cheio de saudade. A gente se vê no próximo vídeo para tratarmos de Platão, ou a gente se vê, o que seria bem melhor, em sala de aula. Forte abraço.